Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Isaltina Pereira. Hoje, a minha história da meia-noite, antes de eu entrar propriamente no assunto, eu gostaria de informar a sua audiência que a minha carta é forte, porque eu sou obrigada a fazer aqui uma afirmação, que o inferno existe. Paulinho Boa Pessoa, eu sei que tem muita gente que está agora atenta a essa história, que tem essa questão: será que existe o inferno? As pessoas, até por serem boas pessoas, têm uma tendência a acreditar no paraíso, têm uma tendência a acreditar no céu. Mas estas mesmas pessoas resistem às vezes com a ideia de inferno. Existe ou não existe? Eu afirmo, você só vai ouvir a minha história se quiser, mas eu digo que o inferno existe e eu estive lá. Eu sei que o que eu estou falando é muito forte. No entanto, não temo o que estou falando e reafirmo: o inferno existe e eu estive lá. Se querem saber detalhes, continuem ouvindo. Se não quiserem, por favor, pode mudar para uma outra história. Mas vamos aos fatos. Certa feita, eu e Isaltina, eu fui dormir, já era bem tarde. Aliás, eu tenho esse hábito. Não que eu acorde tarde, eu acordo cedo. Mas é muito difícil dormir antes de 00:40, 1h da manhã, por mais cedo que eu tenha que acordar no outro dia. Naquele dia, foi até um pouquinho mais tarde. Eu fui dormir, já era assim, madrugada mesmo. Já passava de 2h40 da manhã, quase 3h. De repente, quando eu me deitei, eu senti... Foi muito estranha essa sensação. Só quando você deita assim e parece que alguma coisa entrou na sua boca. Me incomodou, alguma coisa entrou na minha boca. Eu cheguei, desculpe usar a expressão, porque não há outra. Eu cheguei a tentar cuspir. Eu não sabia, na verdade, o que era. Mas eu comecei a me revirar na cama, porque eu já estava com a cabeça deitada no travesseiro, e tentava cuspir aquilo que havia entrado pela minha boca. Eu não sei lá, a sensação foi horrível, essa experiência foi horrível. O que poderia ser? Alguém diz um pernilongo, uma mosca? Eu não posso afirmar absolutamente nada. Eu só tinha certeza de que algo havia entrado pela minha boca e eu tentava me livrar daquilo, mas não conseguia. De repente, e não mais do que de repente, a minha boca começou a pronunciar palavras numa espécie de dialeto, mas um dialeto estranho, que eu não pude entender o que eu falava. Eu escutava o que eu falava, eu ouvia o que eu falava, mas eu não conseguia entender. Eu entrei em desespero, eu comecei a gritar.
Eu comecei a gritar, mas ninguém me escutava, ninguém me ouvia. Eu não moro só, existem outras pessoas na minha casa, mas ninguém me escutava. Foi quando eu senti a minha alma sair do corpo. A minha alma saiu do meu corpo e ela foi descendo, a minha alma, ela foi descendo por um abismo escuro. O abismo era profundo e escuro, e ele era tão escuro que ele parecia não ter mais fim. Sabe quando você olha aquele abismo assim escuro e você não vê o fim? Eu olhava, as paredes desse abismo, elas eram rochosas. Sabe aquela pedra esverdeada, com lodo, mas bem escura, passando uma ideia de umidade. E aquele cheiro de umidade, sabe? Na verdade, um cheiro de mofo. Mas era um cheiro muito forte de mofo. Eu já não tinha dúvida de que eu descendo aquele abismo, com aquelas paredes rochosas, aquelas pedras esverdeadas, com umidade e aquele cheiro de mofo, e cada vez o cheiro ia piorando mais, eu não tive dúvida de que eu estava a caminho do inferno. Eu estava entrando no inferno. E para piorar essa sensação, eu ouvia gritos que vinham lá do fundo do abismo, gritos em vozes masculinas, em vozes femininas. Põe, Jesus, põe os gritos aí, distantes, para ter ainda mais a sensação de que aquilo era o inferno. Começou a bater um cheiro de enxofre. Enquanto eu descia este abismo, desesperada, querendo voltar para o meu quarto, aqueles gritos de desespero e dor, aquele cheiro de enxofre, eu me esforçava para tentar voltar para o meu quarto, para minha cama, mas eu não conseguia. Aquilo era real. O que eu estou descrevendo para vocês não era uma sensação de sonho, não, absolutamente. Eu estava acordadíssima. Aquilo não era virtual, aquilo era real. Além de um simples sonho, aquilo era uma revelação para mim, pois em mim não havia o temor de Deus. Por essa razão, eu estava passando por aquilo. Eu estava no vale da sombra da morte. Está no Salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Está no Salmo. Eu estava lá. Eu estava no vale da sombra da morte. E isso estava acontecendo justamente pelo fato de eu nunca ter me entregado, pelo menos eu nunca havia me entregado de corpo e alma a Jesus Cristo. Porque eu vivia uma vida, olha, a minha vida era bem desregrada. Ainda naquela noite, eu ainda não citei aqui, porque eu temo que as pessoas possam fazer disso aí uma explicação que não vem ao caso. Ainda naquela noite, eu andei com colegas, moças minhas amigas, rapazes meus amigos, que numa roda acabaram até usando droga. Sobrou até para mim. Eu tinha uma vida realmente bastante desregrada. Sabe, eu às vezes, e eu sou obrigado a confessar tudo isso agora, eu às vezes, eu fazia sexo por fazer. Eu só não era assim, desculpa, eu não era uma prostituta porque eu nunca cobrei para fazer sexo. Mas confesso que eu fazia sexo por fazer, sem sentir amor pela pessoa. Eu não me importava com o Senhor Jesus que havia morrido numa cruz para me salvar. Eu estava no mundo espiritual sofrendo pela minha rebeldia e obviamente que eu não andava nas conformidades do Senhor. Então, enquanto eu agonizava descendo por aquele abismo, sentindo a dureza daquelas paredes rochosas, cheio de lodo verde, esverdeado, aquele cheiro de enxofre cada vez mais forte, de repente veio assim do fundo daquele abismo, quase que querendo se encontrar com minha alma, veio um homem. E esse homem, ele sai assim do fundo do abismo, ele flutuava, tal qual eu também. Só que ele sai do fundo do abismo com lindas vestes brancas, vestes resplandecentes,
apareceu para mim dentro daquele abismo profundo e escuro, porque lá não havia nenhum raio de luz. Tudo era treva, tudo era sofrimento. E quando eu vi ao meu lado que aquele homem, naquele traje branco, ele apareceu, ele vem ao meu encontro, ele vem flutuando, ele vem ao meu encontro, ele segura minha mão e me falou: não tenha medo, minha jovem, eu estou contigo, não se desespere, não tenha medo, eu estou com você, minha jovem, não se desespere. Ouvi aquela voz, de repente me deu uma tranquilidade inesperada. Naquele momento eu pude sentir uma paz que eu jamais havia sentido em lugar nenhum antes. Eu pensei, quem será? Quem será esse homem? Nesse traje translúcido, a roupa dele era branca, apesar do abismo não ter luz, aquele homem tinha luz própria. Peraí, quem é o homem capaz de ter luz própria, de resplandecer em si a própria luz? Quem? Quem é capaz disso? Pergunto para você, quem é capaz disso? Olha, só tem um nome capaz disso: Jesus. Será que é Jesus? Será que é Jesus? Eu só sei que eu senti uma paz, uma tranquilidade. Calma, não tenha medo, minha jovem. Estou contigo. Não se desespere. Eu vou te conduzir. E ele foi me levando a um lugar sombrio enquanto agora caminhávamos. Eu percebi que agora pisávamos num chão, numa base. Havia vários buracos, crateras até no solo daquele abismo onde nós pisávamos, mas pisávamos. Enquanto andávamos, saía fogo e fumaça dos buracos daquele chão. O mau cheiro vinha junto também com aquela fumaça. Sei lá, era um cheiro de carniça naquele lugar, um cheiro de carne podre. Aí eu via vários vultos. Os vultos, eles eram assim escuros, saindo daqueles buracos, se escondiam nas brechas rochosas das crateras. Eu tive a impressão de que aqueles vultos escuros, eles eram os demônios. E tive a certeza de que ali era o inferno. E eles estavam fugindo daquele homem de vestes brancas que estava segurando a minha mão. Que quando esses vultos viam o homem de branco de vestes translúcidas que estava segurando a minha mão, eles corriam. Alguns até urravam. Ao chegarmos a uma outra parte, aquele homem de vestes brancas, ele me mostrou onde estavam homens e mulheres. Eu vi homens e mulheres, todos eles acorrentados e pedindo socorro, 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 socorro. Naquela hora eu senti um grande medo. Aquele lugar era apavorante. Eu desejei sair dali o mais rápido possível. Os gritos eram horríveis e vinham de toda parte. Socorro! Socorro! Aquele cenário era iluminado apenas com as chamas avermelhadas do fogo que saíam dos buracos do solo. E eu vi que alguns homens trajavam roupas rasgadas, surradas, assim como se fossem mendigos e ébrios naquele lugar. Eles pareciam bêbados. Vi também que muitas mulheres estavam nuas, outras estavam com os seios expostos e outras ainda estavam com as roupas sujas e rasgadas. Eu vi uma mulher que um seio dela havia sido arrancado. Era horrível, o cenário era horrível, o mau cheiro era insuportável. Alguns homens olhavam para mim, bem como algumas mulheres, e me pediam socorro, socorro, com grande agonia. Então, nesse momento, esse homem de vestes brancas que estava ao meu lado me falou, com aquela voz calma: olha, jovem, não estenda sua mão para ajudá-los. Por favor, não estenda suas mãos, porque estes que estão acorrentados e presos aqui são prisioneiros nesse abismo. Você não poderá libertá-los. Eles nunca poderão sair daqui. Eu olhei para o homem assim e nessa hora eu tive dúvida se era Jesus. Até ali eu estava entendendo que o homem de vestes brancas, ele fosse Jesus. Mas quando ele falou assim: olha, jovem, não estenda a sua mão para ajudá-los.
porque estes que estão acorrentados e presos aqui são prisioneiros aqui nesse abismo. Você não vai poder libertá-los. Eles nunca poderão sair daqui. Eu nessa hora fiquei confuso, porque eu entendi que se fosse Jesus, talvez o discurso fosse outro, porque Jesus é perdão, né? Jesus é bondade. Quando eu olhei para ele assim, meio desconfiada se ele era ou não Jesus, então aquele homem de vestes brancas, ele seguiu dizendo para mim: então, todos esses homens e mulheres, eles viveram suas vidas na terra ao bel prazer. Eles não se importaram com a salvação das suas almas. Por esta razão, eles estão presos nessas correntes que você está vendo. Eles me desprezaram durante a sua vida passageira. Não alcançaram a salvação, pelo menos não antes de terem suas vidas ceifadas. Todos eles me rejeitaram, blasfemando e negando o meu nome. Uai, então era Jesus, não era? Mas eu fiquei com medo de afirmar. Mas enquanto eu escutava aquelas palavras, eu olhava para aquelas pessoas e eu sentia uma profunda agonia ao ver o quão terrível era o sofrimento daqueles que vão para o inferno. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha piedade daquelas pessoas. Eu tinha piedade. Eu vi que naquele lugar havia uma galeria para cada grupo de pessoas. De um lado estavam os homens que não honraram o nome de Deus, de Jesus. Caramba, eu vi pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, eu vi padres, eu vi bispos, eu vi diáconos. Tipo assim, eles também vêm para cá? Eu pensei. E aquele homem de roupa translúcida e branca entendeu a minha pergunta sem que eu tivesse feito. Ele disse assim para mim: eles também vêm para cá. Me lembro que havia também um lugar reservado para os assassinos, estupradores, gente que trabalhava na televisão, gente famosa, artista, sequestradores, terroristas. Nossa. A outra ala era reservada para bruxos, tinha feiticeiro, necrófilos, adivinhos e outros que mantinham relações com forças ocultas. Na galeria das mulheres, eu até achei que não houvesse mulher bonita por lá. Meu Deus, eu vi aquela mulher linda. Top models, mulheres abortistas, adúlteras. Nossa, todos eles gritavam de dor e de desespero. Os demônios os atormentavam de todas as maneiras. Havia ali um portão de bronze enorme que ficava fechado. Onde nós passávamos, percebíamos a revolta dos demônios que se deslocavam de um buraco para o outro em fração de segundos. Os demônios voavam por toda parte, sempre fugindo da presença daquele homem que estava comigo, o homem de roupa translúcida. De repente nós nos aproximamos daquele imenso portão de bronze, que estava trancado, e vimos que havia ali um trono que parecia feito de mármore. Sabe aquela tonalidade do mármore mais escuro? Era assim o trono. Só que no trono não tinha ninguém, nem ao lado do trono. Tudo estava em silêncio e naquela hora, porém, eu não vi mais ninguém. Aquele trono era o trono de Satanás. Ali era o seu posto. Quem me dizia isso era o homem que estava comigo, de roupa translúcida. Ali, disse ele, é o trono de Satanás. Observei que ali não havia nuvens nem vento naquele lugar, apenas escuridão, fogo, fumaça, um clima seco e um calor insuportável. Diante daquele cenário, eu pude contemplar, entre lágrimas, a tamanha crueldade de Satanás e dos seus anjos. Eu percebi que o inferno é real, não é virtual, é real. Eu sei que pessoas sempre duvidam da existência de um lugar de tormento eterno, mas pelo que eu vi, existe. Pude observar também que existe um reino organizado por Satanás que trabalha incansavelmente para destruir a humanidade em todas as suas áreas. Eu ainda tinha dúvida se o homem que segurava a minha mão, ele era Jesus. Porque se fosse Jesus, talvez não tivesse dito o que me havia dito anteriormente. Então eu fiz a pergunta que era importante. Desculpa eu perguntar, mas você é Jesus? O homem me olhou, deu um meio sorriso e disse: quem me dera que eu tivesse um coração e um amor igual de Jesus.
Apenas eu fui ordenado pelos anjos a te acompanhar, para que você não se assustasse. Era preciso te mostrar o inferno, para dizer-lhe que você hoje está muito mais próxima dessa realidade do que de qualquer outra realidade. Mas você vai voltar, e tudo vai depender de você a partir de agora. Eu apenas sou um enviado dos anjos para te acompanhar, mas sequer tenho eu o poder e a capacidade de um anjo. Me entende, Isaltina? E ele disse o meu nome. Na medida em que ele disse o meu nome, eu senti assim um puxão dele no sentido contrário. E nós começamos a sair daquele lugar. Foi quando, de repente, eu me vi entrando de novo no meu quarto, o meu corpo se junta à minha alma, se assentando sobre o meu colchão, o travesseiro, e aquilo que eu havia engolido, ele sai da minha boca como se fosse uma gosma. Desculpe eu usar essa expressão, mas não há uma outra. É como se fosse assim um pedaço denso de catarro, para que vocês entendam. Eu tirei aquilo da minha boca e veio na minha mente: joga em água corrente. Então eu tinha, a única certeza que eu tinha era a bacia da privada. Eu joguei aquilo na bacia da privada e dei a descarga. Eu não sei se eu fiz o certo. Eu só sei que foi tão real o passeio que eu fiz pelo inferno, que a partir daquele dia eu mudei de vida. Aquelas companhias ruins que eu tinha, aquela coisa inconsequente do sexo para mim, não, eu não vendia o meu corpo, mas eu fazia sexo com qualquer pessoa e sem nenhum sentimento. Eu mudei esse tipo de conduta, mudei. E eu procurei me aproximar um pouco mais de Jesus, porque aquele ser translúcido, que eu, num certo momento, até imaginei que fosse Jesus, só desconfiei que não era, devido às palavras que me foram ditas no trajeto. Aquele ser translúcido, ele me falou do imenso amor de Jesus. Quem era ele para ser pelo menos parecido com Jesus? Se ele já foi tanto amor e bondade em relação à minha pessoa, imagine o que Jesus poderia fazer por mim. Foi assim, sabe, que eu mudei. Não foi a religião que me mudou. Até porque eu não sou seguidora de nenhuma religião. Apenas eu sigo hoje os ensinamentos de Jesus. O céu, eu apenas imagino como ele seja. Não me foi dado ainda o direito de conhecê-lo. Eu tenho certeza absoluta que um dia irei conhecer. Obviamente que acredito que quando eu morrer, pelo menos é o que eu acredito. Mas o inferno, Jesus permitiu que eu fosse conhecer. Eu acho que foi pelo privilégio de evitá-lo. Qual foi o privilégio de ter conhecido o inferno antes? Evitar. Porque aquilo eu não queria para mim. Aquele sofrimento eu não queria para mim. Aquela tristeza, aquela agonia, aquele desespero, eu não queria para mim. Eu quase até estendi a mão para ajudar aquelas pessoas. Mas o ser translúcido, de vestes translúcidas, que estava ao meu lado, não permitiu que eu o fizesse. Foi aí que eu desconfiei que ele não fosse Jesus. E eu estava certa. Porque Jesus é amor, é bondade e é perdão. Hoje eu mando esta carta para afirmar a vocês: o inferno existe. Cuidado, eu estive lá. Sou a Isaltina, sou ouvinte de todos os dias.